Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz. Interpreto seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Bom, gente, minha maquiagem hoje tá um pouco diferente, porque eu fui maquiada pela minha enteada. Espero que vocês gostem. Comentem aí o que vocês acham com a maquiagem, que não tem muito a ver com o tema do canal, mas que agora, como eu estou com uma maquiadora nova, estou aqui inovando pra vocês. Tirei aqui o do meio pra não ficar muito temático. Gente, ela tem 6 aninhos. É uma graça. E, gente, esqueci o que eu ia falar. E aí vocês me contem aí nos comentários como é que ficou o look, tá? Pronto, chegamos na próxima história. E é óbvio que eu vou usar seu nome, meu amor. Rose, idade, 26 anos, sudanesa. Eu não sei até hoje como eu consegui acreditar nisso, mas eu acreditei. Eu tinha 3 filhos, a minha família não conseguia me ajudar, o meu marido tinha sumido, desaparecido e ficava indo e voltando, mas ele também sempre chegava sem nada, queria comer o que tinha em casa, destruir o que tinha em casa, usava substâncias, não suportei isso por muito tempo e a mulher também não tem um poder de fala muito grande por aqui, então eu deixei assim tudo pro ar. A única coisa que eu pensava era sobre como ajudar os meus filhos. Nisso, eu tinha condições de usar a internet por pouco tempo no dia, por causa que uma vizinha via toda a minha situação e ela falava que era um momento assim que eu tinha para respirar. Através disso, eu comecei a conversar com um homem que se dizia muçulmano e que morava na Arábia Saudita e que tinha interesse em mim por me achar muito bonita, interessante, e eu falei para ele da questão dos meus filhos e ele falou que isso não seria um problema porque ele também tinha filhos que estava cuidando em um outro país, mas que ele estava muito bem para ir me visitar no Sudão, para eu ir ficar com ele na Arábia Saudita, para irmos para outros países, para ele conseguir me ajudar com os meus filhos. No começo eu não acreditei muito nessa conversa, mas ele era muito envolvente e o que ele me mostrava parecia que era a única oportunidade que eu tinha de ter alguma coisa realmente na minha vida. Só que eu era muito durona, eu já tinha passado várias questões com o meu marido, e eu falo marido assim por causa que era o pai dos meus filhos, mas a gente não tinha mais nada. Ele tinha sido expulso pelos meus 2 irmãos já 2 vezes de casa, não se tinha mais nenhum papel para confirmar o casamento e era só por dor de cabeça mesmo que ele voltava, porque coisas para as crianças ele nunca deu como marido e nem depois separado. Por ter essa experiência com meu marido, que foram mais de 5 anos de muito sofrimento, os meus filhos têm marcas até hoje, eu tenho marcas, eu não confiava então nesse homem e eu conversava muito pouco com ele porque eu não tinha acesso à internet, até que ele resolveu dar um celular e me dar acesso para que eu conseguisse falar com ele, porque eu jamais teria condições de ficar carregando o celular ou pagando a internet para isso. E na conversa com ele, eu sempre era muito pé atrás, eu pesquisava saber se tinha alguma rede social, isso depois que eu tinha um acesso melhor pela internet, se tinha muitas mulheres, a rede dele era uma coisa fechada, sabe? Só tinha o rosto dele, ainda com alguns panos, uma foto básica e não tinha posts e ele também não seguia ninguém. E eu começava a tentar confiar nele, mas sempre me via um pé atrás e muito medo de que, sei lá, que tipo de interesse que ele pudesse ter. Eu comecei a pesquisar sobre trabalhos na Arábia Saudita e eu percebi que era verdade, que muitas pessoas do Quênia, de vários outros lugares, iam para lá para trabalhar, para ganhar dinheiro. E eu tinha essa preocupação de os meus filhos terem uma boa condição e eu tinha medo dele só me querer e deixar os meus filhos para lá. Eu sempre falei isso para ele várias vezes. Ele me disse então que para que eu pudesse confiar nele, ele me mostraria opções de trabalho que eu teria na Arábia Saudita. Eu poderia trabalhar, conseguir através dele, e aí nesse emprego eu já mandaria dinheiro para os meus filhos e para minha família. Então mesmo que ele não cumprisse com o que ele estava falando, ele disse que ia ajudar os meus filhos e ele já estava ajudando bastante a gente financeiramente, e mesmo que ele parasse então de me ajudar, eu teria minha independência na Arábia Saudita. Ele não estava me propondo um casamento para eu ficar dentro de casa, onde ele podia ordenar tudo e eu não fosse mais ver os meus filhos, se eu tivesse trabalho e tivesse recebendo para isso. Por isso eu comecei a confiar e acreditar nele, porque ele nunca falava sobre nada íntimo e ele fazia questão de mostrar tabelas e tabelas de emprego que eu poderia correr atrás para conseguir, antes mesmo de ir para a Arábia Saudita, mesmo ele
vindo, casando comigo para já ir casados, ou eu indo através do trabalho e vendo se eu gostava mesmo de tudo para depois casar com ele, eu teria ali o meu conforto. Então ele começou a me mostrar opções de agências para eu não ir por conta própria, porque caso desse alguma coisa ruim, eu poderia pedir lá para o meu, como se fosse empresário, né, o meu agente cuidar de alguma situação que desse errado. Então eu via que tinha trabalhos de babá, como faxineira, tinha para limpar escritórios e empresas, tinha para cuidar da parte de bichos, de donos de grandes lugares lá, onde animais ficavam, tinham vários tipos de trabalho. E se eu soubesse falar árabe, eu poderia ganhar uns 2.000, 3.000 reais a mais do que quem não falava árabe. Mas quem falava inglês também já ganhava uma quantia maior. Eu sabia, né, inglês, era do jeito que eu conversava com ele, e então ele me deu aí uns 6 meses para que eu praticasse mais o inglês fluente e chegasse lá também com algumas frases já em árabe que faria com que eu ganhasse um extra que eu também pensava em mandar para minha família. Outra coisa que me preocupava é que tinham histórias horríveis sobre algumas mulheres que já teriam ido trabalhar no Oriente Médio inteiro e nunca mais teriam voltado. Tinha histórias de mulheres que já tinham se jogado do prédio porque o chefe fez isso, de mulheres que desapareciam, que eram usadas pelos seus chefes, e tudo isso porque existia, parece que agora no ano de 2025, pelo que a Leica pesquisou, se não acabou, está para encerrar uma tal de uma lei aonde quando os imigrantes chegam para trabalhar, eles assinam ali um contrato, tem um acordo que o chefe é que manda. Não importa o que aconteça, o chefe tem o seu passaporte, ele tem a sua documentação e você vai fazer aquilo que ele exigir. Se o seu chefe for uma boa pessoa, você vai ter um bom trabalho. Senão você vai ter um trabalho ruim e nada do que ele fizer ali vai estar sendo ilegal. Ele vai te prender. Você não vai poder voltar para o seu país. Você não vai poder se comunicar com outras pessoas. Não vai ter acesso a um plano de saúde, a uma ajuda caso você fique doente. E isso passava-se do limite até de se maltratar o funcionário. Chegava nesses casos graves, né? De mulheres que se não perdiam a vida, ficavam com alguma condição no corpo, por causa do que faziam, entre outras coisas. As histórias eram cada vez maiores. Apesar de eu não ter chegado a pesquisar sobre isso, eu escutava sobre rumores, sobre fofocas de algumas mulheres. Que ela foi e nunca mais voltou e a família não tem mais contato. Isso me dava muito medo. Então eu deixei muito claro para ele que eu jamais iria sozinha para o Oriente Médio para conseguir um trabalho, mas era aquele sonho que muitos ali tinham, porque muitos também tinham dado certo. E conversando com ele, se ele fosse o meu marido, eu não entraria nessa coisa dessa lei do chefe mandar no imigrante. Ele, como meu marido, ele teria poder para falar o que é certo, o que é errado, já morando lá há muito tempo. Ele dizia que morava lá há mais de 30 anos. Ele mostrava o tipo de trabalho que ele fazia, que era algo muito sério, como ele conhecia pessoas importantes, e as agências que ele me passou eram agências que pareciam ter nome, que eram sérias e seguras, pelo que ele me mostrava. Então eu fui muito por tudo que ele falava, porque ele já vivia lá e porque também ele chegou a estar comigo em chamada de vídeo e mostrar amigas e amigos que estavam trabalhando, que falavam super bem dele e super bem do trabalho lá. E ele tocava no nome da agência que tinha interesse em me contratar. O amigo falava, é verdade, eu já vim por essa, ou minha prima veio por essa. Essas coisas, elas eram colocadas em mim pouco a pouco, até eu me convencer que eu deveria ir porque não teria problema e seria uma oportunidade que eu jamais, sei lá quando que teria um homem vendo uma mulher com 3 filhos, sem condição financeira. Já com condição financeira eles não querem casar, né? Porque você já não é mais pura, ainda mais na região que eu moro. Imagina, enfim. Então era como se eu tivesse ali, como se as minhas orações tivessem sido escutadas. Em nenhum momento ele falava da parte íntima, da parte relacional, o que eu não me preocupava também. Porque eu acho que eu estando lá e trabalhando, depois também eu poderia decidir o que eu queria ou não. E o que ele fez foi, o combinado era que ele viria casar comigo
Então nós iríamos nos conhecer, eu ia sentir ali como que esse homem era. Mas ele começou a ficar muito ocupado com os negócios e então disse que a melhor forma de eu entrar na Arábia Saudita já era fechando esse trabalho. Ele então pediu uma foto minha, o meu currículo, habilidades, fez com que eu estudasse inglês esse tempo que eu estava aqui. Então eu gravei um vídeo falando quase que fluentemente o inglês e com muitas frases em árabe, o que me fortaleceria como uma empregada diferenciada. E ele disse que me colocaria então para trabalhar na casa de homens ricos, limpando o lar. O que para mim seria muito tranquilo pelo que ele estava oferecendo, porque era um cachê muito mais alto do que eu já tinha visto em outras agências que ele dizia que não eram sérias, com outras mulheres que tentaram ir, e tudo isso que ele dizia que era por causa de eu ser fluente em mais de um idioma. A preparação foi toda pela minha família, os meus filhos. Eu disse que permaneceria em contato para mandar dinheiro para eles e fui na carinha e na coragem, então, pelo trabalho que me deixava mais aliviada, porque eu não tinha casado com ele, iria casar com ele só lá, se eu gostasse dele e já ganhando dinheiro. Chegando lá na Arábia Saudita, eu seria recebida por ele. Ele iria me deixar em um lugar que era uma casa dele, que nós não ficaríamos juntos ainda por não termos casado, então não poderíamos morar no mesmo lugar. Eu já iria começar a trabalhar e depois disso já organizaria as coisas para o casamento, assim que eu me sentisse bem e confortável para isso. Mas não foi bem assim que aconteceu. Assim que eu coloquei os meus pés nesse lugar, veio uma mulher falando comigo que eu tinha sido contratada para trabalhar. Ela dizia, eu não entendia muito bem tudo em árabe que ela falava, mas eu entendia casa, ricos, $200 a $300 por mês, que não era o acordado, e eu escutei sobre pegar passaporte, tirar documento, não ter férias, não ter folga, não ter nada. Ele disse que eu iria com essa mulher e que ela me levaria para a casa dele, só que eu não fui para essa tal casa dele. Ela me mostrou o quarto que eu ia dormir e quando eu falava qualquer coisa perguntando do meu futuro marido, ela fingia que não entendia. Qualquer outra coisa que eu perguntava para ela em inglês que tinha a ver com o que eu precisava fazer para eu ficar naquele quarto, ela entendia e respondia. Ali eu já achei bem estranho, porque ela já pegou os meus documentos, o meu celular, ela pegou tudo de mim. Então eu não conseguiria mais falar com ele e eu falei para ela várias vezes que eu precisava falar com ele. Quando eu cheguei nesse quarto, esse quarto tinha um fedor horrível, um cheiro insuportável. E em alguns lugares tinha a marca de líquido vermelho. Algumas toalhas também tinha líquido vermelho. Eu percebi que na parte do armário tinha roupas que eram de outra pessoa que não estava mais ali. E aquilo já me encucou, do tipo, por que que as roupas da pessoa que não está mais aqui, tá ali, de uma forma assim, rasgada, tinha líquido vermelho também? Será que essa pessoa sobreviveu? Será que alguém tá fazendo isso pra me assustar? Ali o pavor já veio. Ela disse que eu dormiria ali e que ela falaria comigo logo de manhã cedo. E eu fiquei questionando e falando o nome do meu marido. E ela só falou pra eu ficar quieta, ficar calma, que no outro dia a gente conversaria melhor. No outro dia eu já fui ordenada a fazer serviços da casa e não tinha mais contato nenhum com esse meu futuro marido. Antes de limpar a casa, ela pediu que eu limpasse o quarto e eu já tentei fazer isso de madrugada porque eu não tinha condições de dormir naquele lugar. O cheiro era de carne, era de coisa podre, era de sujeira, tudo. E quanto mais eu limpava, mais coisas estranhas apareciam. Aparecia pedaços de sapato e de chinelo. A parte do colchão também tinha líquido vermelho escondido para baixo. Então, quando eu virei para limpar o chão, eu percebi e um cheiro mais forte subiu ainda. Parte de coberta, travesseiro, tava tudo muito rasgado, muito sujo. O chão tinha marcas que eu não conseguia tirar com nada que tinha ali. E eu entrei em desespero porque eu não conseguia dormir naquele lugar. Até que no outro dia, já fazendo coisas da casa, eu disse que precisava falar com ela. E quando é assim, né, como ela é lá a minha tutora, eles mandam mensagem, logo você consegue conversar com a pessoa. Da primeira vez ela veio e então me explicou que não tinha nenhum futuro marido, que eu estava numa enrascada de trabalho, que agora eu teria só que trabalhar para conseguir sair dali se eu quisesse e que eu não poderia reclamar muito porque eu estava dentro das leis aonde o chefe faz o que ele quiser comigo.
Então, ali eu entendi que eu tinha sido vendida por ele, que não tinha trabalho nenhum, que não tinha casamento, amor nenhum, que ele tinha feito tudo isso só para conseguir mais uma mulher em condição de empregada e lucrar com isso. Ele não era o chefe, com certeza era um dos mandantes que, por ser do Sudão, eles entendiam que tinha então uma proximidade, né, com as pessoas de lá para conseguir trazer essas pessoas para a Arábia Saudita sem que elas desconfiassem e depois ficassem presas. Do nada, a esposa, né, do cara da casa me mostrou, né, um lugar que tinha uns baldes de água suja que eu tinha que jogar fora. Só que nesse caminho, ela me mostrou isso bem mais tarde, né? E aí nesse caminho tinha como se fosse um corredor muito escuro e que ali tinha alguns homens da casa que iam e faziam oração. E eu tinha que passar por ali. E eu não sei porque eu tinha muito medo. Parecia que alguma coisa ia acontecer comigo. E ela falava que não se tinha tempo para perder, que eu tinha que passar. Mas sempre que eu passava, eu escutava palavras que eu tinha aprendido em árabe, que não era nada bom. Pareciam que eles queriam fazer alguma coisa comigo. Sabe, ali não tinha nada de oração. E eu ficava com muito medo de que alguma coisa realmente acontecesse. E todo dia tinha esses baldes de água suja para que eu jogasse. E sempre eles ficavam nesse horário, à noite. E sempre esses caras estavam lá. E eu escutava palavras cada vez mais fortes, até que um dia eu escutei em inglês. E em inglês eu entendia muito bem. E parecia que eram coisas que eles desejavam fazer comigo. Isso me trouxe muito medo e eu disse que eu queria chamar a polícia, coisa que jamais aconteceria. E então eu consegui um contato para falar com a minha tutora. A minha tutora disse que essa mulher falou que eu dava muito trabalho por ter medo de escuro para atravessar e jogar um simples balde de água suja onde tinha que jogar. Então, eu comecei a silenciar sobre isso, mas aí tudo começou a ser minha culpa. Tudo que eu fazia era errado e ela já não me queria mais. Disse então que eu seria transferida para um outro lugar. E eu não imaginava que seria um lugar mais bizarro ainda do que esse que eu trabalhava. Eu achei que seria uma casa, que eu seria transferida de casa de rico para rico até achar um patrão que fosse bom e que eu conseguisse fazer as minhas coisas. Apesar de tudo isso, eu transferia todo o meu dinheiro para os meus filhos durante esses meses. Eu não conseguia ter contato com eles, mas pedia que então a minha tutora, pelo que ela recebia, transferisse para eles. E isso, pelo menos isso, realmente acontecia. Foi então que eles me transportaram para um lugar que eu não entendia muito bem o que eu iria fazer. Bom, o que acontece é que quando eu cheguei lá, eu não tinha mais contato com uma tutora, foi me apresentado uma outra tutora, como se eu tivesse sido transferida, sem me autorizar nada, para um trabalho mais pesado. Quando eu fui contar para ela o que tinha acontecido comigo na casa e dizer que eu desejava que nessa casa fosse diferente e que se pudesse eu queria muito entrar em contato com o meu futuro marido, porque eu ainda tinha esperanças de que ele não sabia de nada disso e que ele teria também sido enganado, ela olhou para mim e pensou, olha, eu acho que você vai estar salva aqui, sim, pelo menos salva de perder a vida, porque pelo que você me contou, você não entendeu que com certeza a primeira empregada que estava lá já tinha perdido a vida por eles. Qual era o nome da família? E quando eu falei o nome da família, eu nem sabia se ela poderia falar isso para mim, mas parece que ela falou para me amedrontar mais, de que eu não fugisse, de que eu aceitasse aquele trabalho independente do que fosse. Então ela dizia que aquela família tinha uma imagem de que maltratava muitas empregadas, que algumas já tinham tentado até pular do lugar onde eles moravam pela janela e por outros lugares e que tinham desaparecido e que eles deixavam o quarto da forma que estava para outras empregadas para que elas já entendessem que se fizessem alguma coisa de errado iriam passar pela mesma coisa e que não sabe como deve ter sido um milagre de eu ter sido transferida porque eles acabam com aquelas que não conseguem trabalhar da forma que eles querem e não deixam ir embora. Então, que eu tinha passado ali por um milagre, deveria dar graças a Deus de onde eu estava. Eu só entendi que eu cuidaria de animais quando eu vi os animais. E porque ela mostrou um quartinho do lado. Um quartinho não, gente, uma divisória de algo como se fosse uma parede barra madeira. Que eu dormiria ali até eles organizarem melhor o estabelecimento. Isso era como se fosse um estábulo com cavalos, que eu cuidaria desses bichos, que depois eles me transferiam para um lugar melhor. Então eu iria dormir
ali com aqueles animais. Às 4:30 da manhã eu já escutava esses animais relinchando, eu só tinha um balde de água para lavar o meu rosto, para beber água e para fazer o que eu quisesse com água. O resto eu poderia usar para os animais, mas caso eu usasse para mim, eu seria totalmente castigada. Eu tenho até às 7 horas da manhã para alimentar os animais, para cuidar do feno, para limpar tudo. E nisso, conforme ia para 8 horas, 9 horas, 10 horas, era um calor escaldante, o suor que me descia, que eu não aguentava ficar naquele lugar. Eu não tinha para onde fugir. A minha alimentação era um pão e chá ao meio-dia. E depois, mais nada. Depois era só cuidar de bichos, escovar dente de bichos, pentear, o que fosse. E escutar de novo esses bichos relinchando, respirando, esse cheiro, esse calor, que era o momento que eu tinha para dormir. Era desesperador, porque eu tentei perguntar várias vezes do meu futuro marido. Começou-se então uma ironia de risadas e de sarcasmo que me fez entender que ele realmente me colocou nessa cilada. Aí eu já não sabia o que os meus filhos estavam recebendo ou não. A minha família não teria forças e nem condição financeira para vir atrás de mim. Então eu entendi que realmente eu estava perdida e que era melhor eu fazer certinho o que eles me pediam lá, porque pelo que eu vi na outra casa, eles poderiam acabar com a minha vida e nada aconteceria para eles. Eu achei estranho que um dos donos chegou do nada nesse lugar que eu estava e me ofereceu coberta, disse que era um lugar muito quente, que deveria ver outro lugar para mim, me deu frutas, começou a mudar algumas coisas mesmo que ali com os cavalos. E depois ele resolveu me dar um celular onde eu nem teria como carregar, mas ele disse que um empregado carregaria e eu poderia usar aquela bateria durante o dia e quando acabasse, significava que eu só poderia então usar o celular no outro dia. Eu não entendi porque ele me deu isso, mas eu tentei então lembrar do número da minha família e pelo menos ter um contato de mandar mensagens para conversar com os meus filhos. Eu não acertei, eu não lembrava o número de tão nervosa, mas mesmo assim, naquele celular eu passava o dia quando dava, escrevendo mensagens para os meus filhos que eu desejaria que um dia chegasse. Era um modo de eu me aliviar de tudo que estava acontecendo. Só que esse homem, que era muito bonzinho, tinha algo por trás que eu não imaginei que fosse ter relações comigo naquelas condições, naquele local. E a coisa começou a piorar quando eu tentei negar, quando eu tentei pedir ajuda, porque ele começou a trazer outros homens e começou a exigir então a troca até com os próprios animais que estavam ali. Então ele pedia para eu tocar aquilo lá, o cavalo, que ele só queria ver. E no primeiro dia era só isso, e eu rezava para que isso não aumentasse para outras coisas. Só que com o tempo ele ia pedindo cada vez mais, até me fazer dormir, né, toda suja. Daquilo que vocês sabem que quando acaba a relação acontece, né, no caso, ele queria ver com o bicho. Me desculpa se eu engasgo um pouco, gente, mas é porque é muito pesado contar isso. É muito difícil, tá? Então, eu passei dias, meses nessa situação. E era tudo muito pouco a pouco, então me dava desespero, porque um dia ele queria que eu só colocasse a mão no cavalo, e eu não sabia o que ele pediria no outro dia. Isso foi avançando lentamente, e isso me trazia um desespero e uma ansiedade, porque eu sabia que ia chegar nos finalmente, demorando 1 mês ou 2 meses, e como isso me afligia, porque aí o tratamento que ele dava, que era só me trazer mais frutas. Era só dizer que ia construir um quartinho que nunca era construído. Era desesperador, sabe? E quando eu comecei a negar as coisas, ele me tirou então o celular de novo. E o que aconteceu é que começaram a aparecer outras mulheres nesse lugar e eu entendi que nesse mesmo lugar que eu ficava, tinham espaços que seriam preenchidos por muitos homens e mulheres. Então, quando eu via, tinha mais de 10, 15 pessoas no mesmo lugar, tendo que dormir ali no chão, que era o que trabalhava nessa região para os animais. E eu só estava ali separada porque tinha sido escolhida para também fazer essa parte de se relacionar dessa forma, não só com esse chefe, mas com outros homens que poderiam aparecer e para fazer aquilo que ele exigisse com o cavalo. Eu tava surtando tanto que só quando eu tentei usar o celular na 6ª vez eu entendi que ele me deu um celular que não tinha internet e que por isso não adiantaria eu acertar o número da minha família, porque eu nunca conseguiria falar com eles. Naquele mesmo dia, uma das mulheres sofreu um acidente do cavalo
praticamente passar por cima dela. E eles que falaram isso, eu não sei se foi o cavalo, se foi algum outro tipo de equipamento ou motor que eles usavam ali, ou se eles fizeram isso de alguma outra forma. Eu sei que essa mulher saiu pra ir pro hospital pra se cuidar. Ela tava inteira, tá? Não tinha como ela morrer, mas ela desapareceu. E aí o meu terror começou a aumentar, porque eu sabia que se acontecesse alguma coisa, eles conseguiriam sumir comigo. Acontece que, pelo que ele pedia para eu fazer nas relações, e no momento todo eu sabia que em algum momento eu teria que ir para o hospital. E esse dia chegou. Eu sofri um acidente nas relações que ele pediu para forçar de uma forma muito errada e que eu fiquei lá saindo líquido vermelho de um dia para o outro, sem que ninguém chegasse perto de mim, até eu conseguir ir me arrastando para um lugar do lado que parecia ser uma propriedade de outra pessoa. Eu acredito que eu fui me arrastando e que eu consegui ser socorrida porque ele achou que eu já estava sem vida de manhã, não avisou ninguém e ninguém estava nem aí para isso. Indo para o hospital, eu achei que eu seria salva, só que não, lá também é um complô. Então, tanto os policiais, que eu fiz toda a minha denúncia, como os médicos que sabiam que eu estava nessa situação por causa do que ele fez comigo, que eu não conseguiria fazer isso sozinha. Todos eles mudavam a história. E eu saberia que eu não ficaria ali por muito tempo, porque como eu era propriedade desse chefe, eles até poderiam cuidar de mim para que eu conseguisse caminhar novamente e voltasse para o trabalho. Eu voltaria, mesmo denunciando para a polícia tudo que eu falei horas e horas de depoimentos sobre o que tinha acontecido comigo. Eu falei horas e horas de depoimentos com enfermeiras, horas e horas de depoimentos com médicos, e os médicos sabiam por causa de tudo, e ninguém me defendia. Eu tava desesperada porque eu tava nesse hospital há dias e eles estavam falando de me retirar para eu voltar ao trabalho em menos de uma semana. Meu desespero era porque eu sabia que eu perderia a vida lá e que nada mudaria isso. Não importava que notícias fossem divulgadas, que alguém chegasse falando com outras pessoas, que a polícia chegasse até mim, nada importava. Eu fui salva porque uma mulher dentre as 500 que ficam lá foi salva. O que aconteceu é que no mesmo momento que eu estava no hospital passando por isso, uma outra mulher que tinha sido jogada do terceiro, sei lá de qual andar pelo chefe, também estava lá, só que o caso dela foi divulgado pela região, foi divulgado pro próprio país dela, e eles estavam se mexendo sobre isso. Tinha uma menina que era como se fosse de uma ONG, que eu acho que era ligada também à ONU ou alguma coisa assim, que estava lá para tentar ajudar essa mulher. Então, por causa dessa mulher, ela começou a vasculhar o hospital e entender quem mais estava precisando de ajuda. Mesmo assim, eles faziam questão de esconder as mulheres que estavam em algum tipo de situação. Eu mesma só fui levada até lá por causa que um patrão do lado era muito bom e não maltratava os seus empregados, e me viu num estado deplorável, me arrastando, e resolveu me levar. Então, por causa desse caso que foi super divulgado de uma empregada doméstica, que também, gente, estava para ser levada de volta para casa do chefe, mesmo com o caso divulgado, mesmo com todo mundo em cima, internet e tal. Então imagina eu pedia pelo amor de Deus que essa mulher me ajudasse. Graças a Deus ela sabia inglês. Ela ficou me escutando por horas. Ela sabia que eu tinha mais ou menos 2 dias para conseguir isso, porque senão eu voltaria de novo para o lado dos cavalos e seria utilizada lá até que a minha vida terminasse. E ela conseguiu, então, com outro grupo de organização que também estava lá, que eles pudessem olhar para o meu caso, pelo menos conseguisse me separar do meu patrão para que eu voltasse para o Sudão. Vocês não têm noção da burocracia, do desespero, das mentiras que foram inventadas. O meu patrão não estava nem aí. Ele não confirmava nada. Dizia que eu tinha problemas na cabeça e que tinha inventado tudo isso. Que na verdade ele estava fazendo um favor. E também ele poderia confessar ali que nada mudaria. Ele poderia dizer qualquer coisa que ele tivesse feito comigo, que estava dentro da lei, que ele poderia fazer o que ele quisesse. O meu desespero era grande porque eu não sabia se eu conseguiria sair realmente dessa situação. E eu não sei se foi por ordem divina, se foi porque eles estavam muito alertas, porque outras mulheres já estavam nessa situação, então estava ficando feio para a Arábia Saudita nesse momento. Eu sei que eu consegui não voltar para onde o meu patrão tinha me deixado, mas também não teria mais a ajuda do hospital, que estava sendo paga por ele, que me queria para fazer os caprichos e os sofrimentos que fossem. Ele ainda queria recuperar
esse dinheiro. A mulher que sofreu tudo isso de ser jogada pelo chefe, sei lá de qual andar que foi, e eu também. Nós, depois de colocarmos a cara e conseguirmos pelo menos voltar para os nossos países, nós esperávamos uma indenização, uma ajuda que fosse. Eu fiquei com sequelas nas pernas, na região lá do meu membro, e nada foi feito. Eles desapareceram. Os meus filhos nunca receberam um centavo. Eu cheguei lá e ninguém podia me ajudar. Todo mundo achou que eu era uma mentirosa, que eu tinha pegado o dinheiro e que eu estava usando sozinha na Arábia Saudita e que por isso não tinha mais comunicado com eles. Quando eu contei a verdade, parte da família acreditou, parte da família não acreditou e poucos estavam ali para me ajudar. E até hoje é assim. Muitos ainda falam que eu ganhei muito dinheiro, que eu gastei sozinha e que quando isso acabou, eu resolvi voltar então para o Sudão. Mas é mentira. Ninguém sabe o terror que eu passei fora. E muitas mulheres ainda vêm me perguntar para eu falar a verdade como se essa não fosse a verdade, porque elas estão interessadas e porque elas também decidiram ir para a Arábia Saudita e outros lugares do Oriente Médio para trabalhar. Elas acham que com elas será diferente, que elas acham que eu estou mentindo, acham que eu fiz alguma coisa errada e por isso tive que voltar para o Sudão. Mesmo assim, ainda tem muitas mulheres que todos os dias vão para trabalhar como empregadas, sem nenhuma segurança, ou por alguma mentira que é inventada e nunca mais volta. Eu estou aqui, sem condições, sem alimentação, sem tratamento e sem nenhuma indenização. Eu me pergunto até onde essas organizações, elas realmente são feitas para ajudar as pessoas que estão em situações difíceis fora dos seus países, porque ninguém me procura para ajudar em nada. Bom, gente, eu vi notícias aí, né, de que parece que esse regime, ele tá sendo destruído na maioria das regiões, o que, na verdade, não deveria nem existir. Então, resolvi começar a pegar histórias dessas situações para vocês entenderem como é complicado quando se busca trabalho no Oriente Médio, como se precisa pesquisar muito do porquê que é, da onde que é e que ainda pode dar muito mal. E aí também resolvi trazer, porque querendo ou não, ela foi enganada com essa coisa de casamento, que também não existe. Chegou lá, não tinha nada a ver. Então eu peço que vocês deixem as reflexões de vocês nos comentários. E até a próxima história do canal.